As 3 coisas mais importantes que eu aprendi no livro, Os Axiomas de Zurique. Sou Douglas Niemeyer, sou investidor trader e ajudo outros traders a ser mais lucrativos no mercado financeiro com a ajuda de robôs de investimento. Então já se inscreve aqui para você ficar por dentro desse tipo de conteúdo. Olha só, o livro Axiomas de Zurique é um livro que eu li ele já 3 vezes. Ele é um livro que foi um dos primeiros livros que eu li em relação ao mercado financeiro e eu tirei muitas coisas importantes ali. Foi ali que eu comecei a ter uma postura muito mais ativa, né? Que eu falo de você ser um trader ativo no mercado, você ser um investidor com perfil de trader, você ter uma postura mais ativa. E muito disso, dessa construção do meu perfil de investimento veio desse livro. Então, fica comigo até o final, porque esses 3 pontos que eu separei são os 3 pontos que eu considero os mais importantes. Então, vamos lá, olha só. Esse livro, você pode comprar ele na Amazon, tá? Se você ainda não leu esse livro aqui, ele é muito, muito bom mesmo, tá? Eu tenho uma cópia dele aqui em casa, tenho também no Kindle, minha esposa tem no Kindle também, ela lê bastante, e ela já leu esse livro aqui também no Kindle, e ele é um livro muito bacana, você pode comprar ele aqui na Amazon, é baratinho, tá? Um livro bem legal, e eu recomendo fortemente que você, se você quer se tornar um trader lucrativo, se você quer se tornar um investidor lucrativo, vá nesse livro aqui, porque, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir se tornar um investidor, um trader muito mais lucrativo, muito mais eficiente. E esses 3 pontos que eu separei, eles são pontos cruciais, tá? São pontos que eu elenquei na altura que eu li o livro e eu separei nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho, que são pontos que, sem dúvida nenhuma, se você levar eles em consideração, você consegue ter muito mais resultado no mercado financeiro, tá bom? Antes de mais nada, se inscreve aqui também na nossa lista exclusiva aqui no meu site do blog, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, basta você colocar seu nome, seu e-mail, que você vai receber os nossos conteúdos semanais aqui, tá certo? Sem mais delongas, deixa eu já voltar aqui para a gente olhar aqui o nosso primeiro axioma, tá? O que é axioma, né? O livro chama Os Axiomas de Zurique, mas o que significa a palavra axioma? Eu deixei separadinho aqui também para a gente dar uma olhada. Axioma, para quem não sabe, significa verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizados como princípios na construção de uma teoria ou base para uma argumentação. Então seria uma verdade, né? Como se fosse uma chave, né? O significado disso, basicamente, é uma chave, né? De uma verdade inquestionável. Então, eu considero esses 3 pontos, então, como 3 verdades ou 3 coisas extremamente importantes que você deve levar em consideração nos seus investimentos, tá? No seu trade, né? Seu trade system, especialmente falando. Olha só, primeira coisa aqui. Muita gente talvez vai me bater por causa desse primeiro ponto aqui. O risco. Tá? Esse é o primeiro ponto que eles trazem aqui, que o autor traz, como sendo uma das coisas mais importantes. Ou seja, preocupação não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Ou seja, quando a gente fala aqui de risco, deixa eu trazer para mim aqui, quando a gente fala de risco no mercado financeiro, ele sempre vai existir. Ou seja, o que cabe a nós traders é identificar quanto risco você está disposto a tomar dentro do seu modelo operacional. Então, pense o seguinte, se você quer ter risco, se você quer ter lucro no mercado, você naturalmente precisa correr um pouco de risco. Quando você corre um pouco de risco, você está ali considerando que você tem ali a condição de fazer lucro dentro daquele mercado que você está operando. Então, não existe como você fazer dinheiro no mercado sem que você consiga abraçar o risco. Já pensa nisso. Por quê? Muita gente fala, pô, Douglas, mas eu tenho medo de operar, eu tenho medo de fazer dinheiro ali, eu tenho medo de entrar nas operações, porque é arriscado. Entenda uma coisa, sabe aquele ditado, quem não arrisca não petisca? Porque muita gente fala, pô, quem não arrisca não petisca, mas aí o cara não tem medo de tomar risco. O trader, ele faz o quê? Ele abraça o risco, só que me entenda de uma forma a não ser não equivocada, tá? Quando você entende que o risco existe e que você, para fazer dinheiro, você precisa correr risco controlado, ou seja, você vai tomar um risco naquela operação, naquele investimento que você vai fazer, e aí, a partir disso, você
consegue entender que se você corre um risco de R$ 1.000, por exemplo, numa operação, e você está buscando uma operação de 2, 3, 4, 5 mil reais, é uma operação onde você tem um risco de X para buscar um retorno de 5x. Então, isso é o que vai fazer você fazer dinheiro. Não existe como você não arriscar nada para você fazer dinheiro. Então, esquece isso de que você não quer correr nenhum tipo de risco. Isso é uma utopia. Então, a primeira coisa é ter a clareza de que você precisa correr risco. E olha o que ele traz aqui. Deixa eu voltar a tela aqui. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Ou seja, eu estou aqui tranquilo, estou com o meu dinheiro na renda fixa, eu vou ter ali um retorno a gente está aqui em julho de 2023, um retorno de 13% ao ano. Tá legal para mim? Pô, tá legal. Mas será que se eu pegar parte do meu dinheiro aqui e aplicar ele em uma aplicação um pouco mais arrojada ou em uma operação um pouco mais arrojada aqui, falando de trading especificamente, será que eu não consigo ter um retorno muito mais interessante, correndo um risco controlado? A questão é entender o risco, entender onde você está colocando os pés. Muita gente não entende que quando você não consegue mensurar o risco, né, você coloca o dinheiro todo em uma operação e aí se essa operação der errado, você simplesmente perdeu tudo. Não é assim que a gente trabalha, a gente precisa ter uma condição de colocar parte do nosso capital em uma operação. E aí sim, se essa operação der certo, você ganha muito dinheiro. E se a operação der errado, você também perde um pouco do dinheiro que você tem como um todo. Então, essa parte de você conseguir entender o risco, mensurar o risco e aceitar o risco é o que vai fazer você ganhar dinheiro, né? O que vai fazer você fazer dinheiro. Então, entenda que o risco, ele não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, você não está arriscando o suficiente. Ele traz isso de uma forma muito interessante aqui. Por quê? Se você está confortável dentro dos seus retornos financeiros, você sempre vai ter aquele retorno ali dentro daquele nível de retorno específico que você tem. Então, se você está operando o mercado ali e você está fazendo ali 3, 4, 5% ao mês, se está legal para você, pô, legal, show de bola. Mas se você pegar, por exemplo, parte desse capital que você está ali operando ali para buscar 2, 3, 4, 5%, e você fizer algumas operações um pouco mais arrojadas, que talvez você possa perder todo esse capital que você está colocando, só que o retorno, seu retorno muito maior, aí a coisa começa a ficar interessante. Então, entenda sempre que o risco, ele sempre vai existir. Cabe a gente entender quanto capital a gente vai colocar em cada uma das operações para daí sim a gente conseguir ter um modelo onde a gente consiga fazer dinheiro de fato, tá bom? Esse é o primeiro do risco, tá? O primeiro axioma do risco. O segundo axioma, eu vou trazer 3 aqui, tá? Então não se preocupe, são 12, ele traz 12 aqui ao todo, tá? Mas esses 3 que eu separei aqui, eles são já 3 pontos muito importantes que você, se você levar eles em consideração, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado no mercado. Olha só, realize o lucro sempre cedo demais. Uau, Douglas, como assim? Se você pode conquistar a ganância, esse tipo de autocontrole fará de você um especulador, aqui um especulador, um trader, né, como você queira ler, melhor do que 99% dos outros homens e mulheres que estão lutando contra a riqueza. Olha que interessante isso aqui. Muita gente, principalmente falando do holder, né, o cara que compra ações por longo prazo, ele esquece de realizar lucro, né? E muitas vezes, pensa o seguinte, se você compra uma ação a R$ 10, ela foi para R$ 15, depois caiu para R$ 10 de novo, essa subida e essa queda aqui, você não fez nenhum dinheiro com isso, né? Se você não realizou parte do seu lucro em algum momento dessa subida que ela teve de 50%, você não consegue fazer dinheiro ao longo dos anos. Douglas, mas como assim? Muita gente fala que eu preciso só comprar para eu fazer dinheiro, né? Eu preciso comprar ações por longo prazo e tudo mais. Isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Você acerta se você comprar uma empresa que ela vai ser lucrativa e ela consegue ser lucrativa. E isso vai estar de acordo com o terceiro ponto que eu separei, tá? Então, pega o segundo aqui, entenda esse segundo ponto. E aí o terceiro ponto vai fazer total sentido para você, tá? Ou seja, realize o lucro sempre cedo demais. Quando você entra em uma operação, sempre tenha em mente o seguinte:
Você entrou numa operação, você entrou lá a R$10. Estipule um ponto de saída em um break-even. Uau, Douglas, o que é isso? Olha só, primeira coisa, se você entrou numa operação a R$10, seja qual mercado for, tá? Estou falando aqui em relação a essa simetria do seu modelo operacional, da forma de você operar para realizar lucro. Entrou numa operação a R$10 e essa operação você está com um alvo de, sei lá, 20%. Se a operação bater nos 20%, pô, legal, você coloca o dinheiro no bolso, maravilha. Se ela for para 40%, 50%, 60%, ok, se você saiu com toda a posição dos 20% de alvo, você vai ficar de fora. Mas, o que acontece? Se você colocou um alvo em 20%, você comprou a R$10 e você quer sair a R$12, por exemplo, se a ação não bater nos R$12, qual é o ponto que você vai sair dessa operação? Então, se a operação der 15%, você aceita? Se der 12%, se der 10%, como que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você sempre faça uma operação com base em um ponto de entrada onde você consegue ter um risco controlado. Então, pense o seguinte, digamos que você vai entrar numa operação, vai comprar a ação ABC, por exemplo, e essa ação ela está custando R$10. Estipule que você vai colocar um dinheiro, digamos que você tenha R$10.000 para entrar nessa operação, você vai entrar nessa operação com os 10 mil reais e a partir do momento que você entrou na operação, você vai estipular um ponto de saída se a operação for contra você. Se a operação for contra você, lá nos R$9, por exemplo, está 10%, você sai do trade, por exemplo. E se a operação subir, você coloca pelo menos 2 vezes o seu risco nesse trade. E aí, a hora que bater, ou seja, vamos lá, recapitulando. Você comprou, deixa eu voltar para minha tela aqui, para você não se perder, tá? Olha só, se você comprou a R$10, stop em R$9, ou seja, 10% de stop, perfeito? Você vai colocar um take profit, que é o seu lucro, tá? Nos R$12, quando bater nos R$12, o que você vai fazer? Por que R$12? Porque é 20%, ou seja, 2 vezes o meu risco. Então, você comprou a R$10, mais 20%, ela vai bater em R$12. Quando ela bater em R$12, se você comprou 10 mil reais aqui, o que você vai fazer? Você vai vender aqui 5 mil reais, certo? E aí, quando você vender, então digamos que você comprou aqui 1.000 ações, certo? 10 mil ações, exatamente. 100 ações aqui a R$10 são exatamente, deixa eu ver aqui, vamos fazer uma continha de padeiro aqui, tá? Vamos lá, R$10 mil, dividido, olha o que eu estou fazendo aqui, me acompanha, tá? R$10 mil que você entrou na operação seu financeiro, dividido por R$10, o preço da ação, você comprou 1.000 ações, beleza? Beleza, então, você comprou 1.000 ações, beleza? O que você vai fazer aqui? Você vai, se porventura o preço bater em R$12, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai vender 500 ações a R$12. E aí, você vai colocar o dinheiro dessa operação, você vai colocar esse lucro no bolso e você vai fazer o quê? Você vai colocar o stop loss nos R$10. Ou seja, se o mercado voltar, você colocou uma parte do lucro no bolso, então a ação bateu em 12, 13 reais, você vendeu parte das ações, você colocou o seu preço de entrada, né, o seu stop loss lá no preço de entrada, lá nos R$10. Se o preço da ação voltar para R$10, você não sai abanando, você não sai ali sem ter feito nenhum lucro nessa operação. Ou pior, muitas vezes a ação ela cai para caramba, ela volta muito abaixo dos R$10, que é onde a grande maioria das pessoas se frustram.
Você não coloca dinheiro no bolso. Então, sempre faça isso. Isso aqui é muito importante. Realize o lucro sempre cedo demais. Esse é o segundo axioma que, para mim, mudou completamente a forma que eu pensava. Tá? No início, eu operava o mercado, eu comprava ações, na verdade, por longo prazo, eu ia todo mês comprando um pouquinho. Só que aí, muitas vezes, acontecia isso, de eu comprar uma ação a R$ 10, ela subia para 12, 13, 15 reais, e eu não colocava nada desse dinheiro no bolso. Isso é um problema, porque a ação, se for um ativo cíclico, por exemplo, ele pode voltar para o preço de entrada e pode cair muito abaixo do preço que você pagou. Então, sempre coloque dinheiro no bolso. Fazendo essa regrinha aqui, você sempre consegue colocar uma parte do lucro no bolso e proteger o seu capital se o mercado voltar. Tá bom? Isso aqui é fundamental, fundamental, tá? Porque as pessoas muitas vezes perdem esse lucro de uma operação que podia ter colocado dinheiro no bolso, porque ficam ali naquela expectativa, né, de que o mercado vai sempre subir. E aí, meu amigo, o negócio não acontece, e aí simplesmente você viu uma operação que era uma operação lucrativa, ela volta para você, ela volta totalmente e você perde todo o seu dinheiro, tá? Perde o dinheiro que você poderia ter ganho nessa operação. Aqui, ó. E o terceiro axioma, tá? Para mim, na verdade, o 12º axioma, que é o último axioma, que para mim é o terceiro ponto, tá? Para você encarar esses 3 pontos aqui como sendo pontos extremamente importantes para você se tornar um trader lucrativo, investidor muito mais eficiente, tá? Primeiro, olha só, terceiro ponto, cuidado com o planejamento de longo prazo. Planos de longo alcance geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante nunca levar a sério os seus próprios planos de longo prazo ou de outras pessoas. E aqui tem os pontos que ele traz aqui como sendo importantes. Olha só, isso aqui vai de encontro totalmente ao segundo axioma, né? O segundo axioma que a gente conversou aqui agora, que é justamente você realizar o lucro sempre cedo demais. O que acontece? Quando você toma cuidado com o planejamento de longo prazo, a gente não está falando aqui para você não planejar o longo prazo, mas sim você fazer o quê? Aprender a realizar as alterações necessárias de acordo com as mudanças que forem ocorrendo. Olha só, para você conseguir ser um trader lucrativo, inevitavelmente você precisa olhar para o longo prazo, mirar o longo prazo, porém olhar o curto prazo, o curto e médio prazo, e arrumar a rota, certo? Já pensou se você pega, por exemplo, um barco e você quer fazer um cruzeiro, né? E você tem uma rota definida, você tem ali um caminho definido. E aí, no meio do caminho, começa uma tempestade, o mar muda, o tempo muda. E se você é o cara que está lá pilotando o barco, se você não se atentar a isso, você simplesmente se mata, você se arrebenta. Porque não necessariamente para ir naquela direção você precisa seguir exatamente esse caminho aqui. Por que isso? No meio do caminho as coisas mudam, as coisas elas simplesmente não vão ser exatamente iguais. E isso é extremamente importante de você sempre ter em mente. Você sempre precisa considerar realizar alterações no curto prazo, porque senão você pode simplesmente se arrebentar. Isso aqui é muito importante. Ô Douglas, mas então eu não devo comprar ações por longo prazo? Você pode comprar ações por longo prazo. Porém, eu gosto muito mais de pensar em operar, pegar as oportunidades para fazer dinheiro no curto prazo, mirando o longo prazo. Então, operando o mercado, seja ações, seja futuro, seja commodity, você consegue ter muito mais condições de não ficar posicionado em determinado ativo quando aquele ativo passa a não ser mais um ativo que está subindo de preço. Ou seja, você quer estar na movimentação. Você quer fazer o quê? Você quer acumular mais dinheiro ao longo dos anos. É isso que você quer fazer. Você não quer simplesmente acumular prejuízo. Você quer se tornar uma pessoa que acumula patrimônio, acumula capital. Então, eu sempre entendo que você realizar as alterações que precisam ser feitas para você conseguir chegar lá é crucial. Ponha seu dinheiro, tempo, atenção e esforços nas oportunidades conforme elas se apresentem. Isso aqui
Isso aqui é crucial para você se tornar um trader lucrativo. Ou seja, o que importa é o seu dinheiro que você tem. Então, digamos que você tenha 10 mil reais e você colocou esses 10 mil reais numa operação e essa operação te deu ali 3, 4, 5, 10, 15, 20%. Realiza lucro, realiza parte do lucro, como a gente viu no segundo exemplo, onde você deve realizar o lucro das suas operações. Realiza o lucro dessa operação. E aí sim, pega parte desse capital e coloca em outra operação. Então você tem ali uma operação que já está extremamente controlada, ou seja, você comprou a 10 reais a ação subiu a 12 reais, você vendeu metade do capital que você tinha alocado, coloca o seu limite de perda no preço que você pagou a ação, ou seja, se o mercado voltar, eu já garanti um lucro, beleza? E aí, pega esse outro capital e fica disponível olhando outras oportunidades. Porque você quer realmente fazer o seu capital crescer, você quer realmente fazer com que o seu dinheiro cresça. E essa é a forma mais inteligente, mais interessante de você fazer isso. Outra coisa que ele traz aqui, ó. Saia assim que os riscos aparecerem. Sabe aquela história de onde tem fumaça tem fogo? Cuidado com aquela ideia de que o mercado ele vai voltar lá para cima. Cara, quantos casos a gente viu de empresas que quebraram na bolsa de valores? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Você não quer estar com o seu dinheiro alocado numa empresa que porventura pode vir a quebrar. Então, sempre pense em entender as movimentações, entender o gráfico de preço, para daí sim você conseguir entender os riscos a hora que eles começarem a aparecer. Então, por exemplo, uma média móvel no gráfico é um indicativo extremamente prático e simples e eficiente para você entender, por exemplo, quando é um momento de sair de uma posição. A gente está falando aqui, gente, de recursos extremamente simples para você conseguir ter uma lucratividade nas suas operações muito expressivo. Não seja teimoso. Não ser teimoso é um outro axioma que ele traz aqui também. Eu não trouxe aqui nesse vídeo especificamente, mas ele é um outro ponto que ele traz também. Não seja teimoso nas suas operações. Ou seja, não teme. Se você vê, por exemplo, um risco começando a aparecer, pula fora, sai fora, tá bom? E valorize sua mobilidade. Jamais assine qualquer papel que comprometa a sua liberdade. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Esteja líquido nas operações. Ou seja, isso aqui é crucial para você se tornar um trader, um investidor muito mais lucrativo e eficiente. Esteja líquido, valorize a sua mobilidade e jamais assine qualquer papel que comprometa a sua liberdade, ou seja, jamais compre e jamais fique com um papel que comprometa a sua liberdade. Isso aqui é crucial. Isso aqui é crucial. Por quê? Se você entrar em uma operação e essa operação começar a ir contra, vai exatamente de encontro a isso aqui, ó. Ponha seu dinheiro, tempo, atenção, esforço nas oportunidades. Saia assim que os riscos aparecerem. Ou seja, esteja líquido, esteja líquido. Eu sempre fui uma pessoa que eu prezei por fazer o que com o meu capital? Eu não aloco o meu capital em ativos que eu só vou ganhar dinheiro se eles subirem. Não, eu aloco o meu capital nas oportunidades assim que elas aparecem. Então, eu estou com o meu capital e a hora que a oportunidade aparece, eu vou colocando meu capital, alocando meu capital e desalocando ele conforme eu for realizando lucro. É isso que vai fazer você se tornar um trader muito mais eficiente, sendo um trader ativo no mercado, estando de olho nas oportunidades. Então, vamos recapitular aqui os 3 pontos importantes para você se tornar um trader lucrativo. Primeiro, risco. Entenda o risco, controle o risco, mitigar o risco, e aí sim você consegue ser um trader lucrativo. Realize o lucro, tá? Então, o risco, entenda que ele existe e abrace o risco de forma meticulosa, de forma que você entenda onde você pode alocar o seu capital e de que forma você pode alocar o seu capital e quais são os pontos de fuga assim que o mercado virar, por exemplo, para você não se arrebentar onde você está colocando seu capital. Realizar o lucro das operações, então colocar ali um dinheiro no bolso conforme o mercado vai te dando ali dinheiro de acordo com a movimentação que você entrou. E o terceiro ponto, cuidado com o planejamento de longo prazo, tá? Não mire o longo prazo sem acertar o curto prazo. Isso é crucial para você conseguir se tornar um trader
lucrativo no mercado. Tá bom? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e também compartilhe esse vídeo com outros traders que também possam estar aí sofrendo no mercado. Eu tenho certeza que esses 3 pontos aqui vão ajudar muito, assim como me ajudaram também na minha jornada como trader. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo.